Quem não souber aproveitar esse tempo, glória a Deus, não vai ter mais, irmãos. Não vai ter mais. Estamos no finalzinho dos tempos. Os sinais mostram aí que Jesus está voltando. Os homens, os grandes homens da mídia, os líderes mundiais, estão trabalhando incansavelmente para colocar o homem do pecado. Glória a Deus. Amém. Há muitos que suspeitam de um e do outro de ser o anticristo, mas são suspeitas. Mas estamos vendo o cenário todo se preparando para receber ele. Os grandes homens da mídia, do cenário, os grandes homens donos do mundo, sabem quem é ele. Só que para cumprir a palavra que próprio Paulo disse em Tessalonicenses 2, ele só há de manifestar no momento que a igreja for para ser tirada. A igreja vai conhecer quem é ele. Nós vamos saber quem é ele. Glória a Deus. Porque ele tem que se manifestar. Todo mundo tem que saber que aquele é o tal. Então ele tem que se manifestar. Mas a igreja está para ser tirada. Há muitas revelações que Jesus tem passado acerca do arrebatamento. Há muitas revelações que Jesus tem passado de despertamento. Irmãos, se nós andarmos observando a palavra de Deus, não precisa, muitas vezes, não precisaria nem de Jesus estar arrebatando ninguém para mostrar as coisas do outro lado, para mostrar o relógio do tempo, para mostrar a mesa das bodas preparada, o relógio do tempo já dando a última hora. Se nós seguir a Bíblia e os sinais que estão acontecendo no mundo, nós damos para perceber muito bem que estamos com o pé dentro do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Damos para perceber isso, irmãos. Dá para se notar claramente isso. Vemos o cenário sendo preparado para receber o homem do pecado. Vemos as nações se reunindo, glória a Deus, para poder entregar o mundo nas mãos dele. Vemos, meus irmãos, e países que antigamente apoiavam a pregação do Evangelho, hoje não apoiam mais. Vemos os escândalos como tem aumentado, irmãos, na mídia, nas redes sociais, nos jornais, escândalos e mais escândalos. Jesus disse que isso haveria de acontecer quando ele estivesse prestes a acontecer, irmãos. Hoje, se Jesus voltar hoje, irmãos, é lamentável dizer, mas olha, 98, 97% dos crentes que estão dentro das igrejas não subirão com Jesus. Glória a Deus, aleluia. É uma verdade, irmãos. Quando Jesus ensinou sobre a parábola das 10 virgens, ele não queria revelar que os que irão subir são a metade da igreja, não. Ele queria revelar que ele vai vir de surpresa, no momento, em uma hora em que ninguém está esperando. Ele vai chegar. Aleluia, Jesus. Mas ele deixou sinais relatados na Bíblia Sagrada de despertamento, e nós estamos vendo isto. Aleluia. Paulo em Tessalônica diz: olha, não acontecerá sem primeiro vir apostasia. O que é apostasia? É o pecado dentro da igreja. Aleluia. É o pecado no altar, é a falta de reverência da igreja de Deus, é a falta de temor entre os irmãos. Glória a Deus, é a vaidade entre os irmãos e entre as irmãs. Temos visto isso hoje.
santo, fuja. Lembra o que falou Daniel: quando vós veio o pecado da santo, fuja. E ele prossegue dizendo: ai das grávidas naquele dia, e ai daquelas que amamentarem naquele dia. Por que Jesus fala ai? Porque no momento do arrebatamento que acontecer, as mulheres que estiverem grávidas, se elas não subirem, as suas crianças desaparecerão do seu ventre. Por quê? A criança é pura, a criança já é salva, ela subirá. A criancinha de 7 anos abaixo subirá no arrebatamento. E todo aquele homem e aquela mulher que tiver aceitado Jesus e tiver abandonado o seu pecado, tiver abandonado o mundanismo, tiver abandonado as coisas deste mundo, os prazeres, para servir a Jesus, vai subir no arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia. Então muitas vezes, meus irmãos, alguém chama você de quadrado ou de quadrada, de cafona, chama você de quadradão, não importa, irmãos. Somos quadrados porque somos servos de Deus e guardamos a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Porque cremos no arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Aleluia. Aí eles não têm essa mesma fidelidade que nós, não vivem essa mesma doutrina, não vivem essa mesma santificação. Então o diabo coloca inveja neles, como colocou nos fariseus, para se levantarem contra Jesus. Aleluia. Satanás faz do mesmo jeito, e coloca inveja neles e faz com que eles se levantam contra nós. Glória a Deus. É verdade, irmãos. Aleluia. Sempre eu lembro, glória a Deus, da irmã Divina, graças a Deus, que congregava na igreja Assembleia de Deus. E eu ali pastoreava, não ajudava no círculo de oração ali da igreja do Renata Parque. E Deus operava muito ali no círculo de oração. Todos os círculos de oração que eram no domingo de manhã, eu estava ali. E aquela irmã Divina ali da igreja Assembleia, glória a Deus, ela passou a frequentar ali, e Deus passou a falar com ela, Deus passou a operar na vida dela, Deus passou a trabalhar na vida dela. Aleluia. A vida dela mudou, as coisas mudou para ela. Aí, então os irmãos da igreja onde ela congregava viu que ela estava indo lá, quiseram ir, mas o lobo, que se diz pastor lá, não quis deixar, quis impedir. E aí, não, mas elas foram e disseram: não, mas a irmã Divina está indo. Então eles foram tentar impedir a irmã Divina, mas a irmã Divina tinha visão espiritual. Aleluia, Jesus. E falou: olha, pastor, se tu quiser me impedir, eu vou passar para lá. Que é isso, irmã Divina? Você é diaconisa aqui da igreja? O que ela tem de melhor do que aqui? Vixe, pastor, lá Deus usa o servo dele, fala mesmo com a gente, tudo que fala acontece. Deus usa nos dons, Deus usa na cura, Deus usa na revelação, Deus usa na palavra, ali Deus fala. Não, Divina, mas aqui também Deus nos usa a gente, nunca que é igual lá, pastor. Nunca, não, Divina, mas você tem um cargo na obra. Não, eu não estou seguro em cargo, não, pastor. Já falei para o senhor, se o senhor quiser me impedir, eu vou passar para lá. Aleluia. E acabou que ele insistiu e ela vazou para lá. Mas antes, as irmãs de lá começaram a perseguir a irmã Divina, porque a irmã Divina ia e elas não podiam ir. E aí aumentou a perseguição e a irmã Divina caiu para lá, caiu fora para lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Então isso acontece também hoje, irmãos. Eles se levantam contra nós, chamam nós de cafona, chamam nós de atrasados, chamam nós, meus irmãos, glória a Deus, de quadradão, porque eles não dão conta de viver a fé, de viver a doutrina que nós vivemos. Aleluia. Se parei a irmã, se parei com um crente de lá,
Parei a irmã com uma crente de lá, para você ver a diferença. Tira uma foto junto com as irmãs de lá, para você ver. Junta-se entre 10 irmãs, 20 irmãs lá, entra lá você junto com ela, tira a foto e olha na foto para você ver o tamanho da diferença que tem os irmãos daqui com as irmãs de lá. Aleluia. Uma diferença muito grande. No rosto você já percebe o brilho do Espírito Santo. Ao você olhar nas trajes dos irmãos, das irmãs, você já vê uma diferença muito grande. Glória a Deus. Olha os irmãos. Você olha nos irmãos, você já vê uma diferença muito grande. O brilho no rosto dos irmãos. Não é aquele irmão cabeludo, não é aquele irmão barbudo, não é aquele irmão contador de gíria, de piada, não é aquele irmão que fica assistindo programas mundanos na TV. Não é aquele irmão vazio, mas é aquele irmão que ora, é aquele irmão que jejuma, é aquele irmão que lê a Bíblia, é aquele irmão que gasta tempo na presença do Senhor, orando e buscando o poder do alto. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, há muitos crentes nesses outros ministérios que oram, mas as suas orações não é respondida porque vivem na vaidade, e vaidade exagerada é pecado. Quando o pregador diz que vaidade, tudo é vaidade, ele está dizendo da vaidade que nós temos para sobreviver. Eu estou vestido com esse paletó aqui, é uma vaidade. Eu estou com esta roupa aqui, com essa calça, é uma vaidade. Eu estou com esse calçado aqui, é uma vaidade, irmão. Mas é uma vaidade necessária, eu preciso dela. Eu preciso da roupa para tampar as minhas vergonhas. Eu preciso do calçado para proteger os meus pés. Isso é coisa necessária. Agora, coisa desnecessária é pecado. Aleluia. Para que a irmã precisa usar o batom? Ah, pastor, para mim ficar bonito, quer dizer que Jesus te fez imperfeito. Quer dizer, você indo lá no seu espelho, te maquiando, aí você vai ficar perfeito. Você mesmo sabe te fazer perfeito, e Deus não te fez perfeito. Para que ele não precisa usar aquele sapato de salto alto? Fica parecendo uma égua cascavelando dentro da igreja. Para que ele não tem que usar aquilo? Se não é Satanás, o demônio da pombagira, usando a irmã para poder andar cascavelando dentro da igreja, com o quadril alto para chamar a atenção de muitos até dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A pessoa vai andar, irmãos, tem que escolher onde pisar, tem que ter cuidado, porque se não pisa em falso, cai, quebra o pé. Glória a Deus, quebra a perna. Isso é coisa de Deus. Aleluia. Deus já nos fez perfeito, irmãos. Se fosse para nós andar com tamanho, Deus já fazia nós com os tamancos para nós andar. Se fosse para as irmãs andar com brinco, para os homens que hoje existem, homens entre aspas, andando com brinco, se fosse para isso, Deus já tinha feito nós com brinco nas orelhas. Glória a Deus. Irmãos, se fosse para nós seguir o mundo, Jesus não tinha mandado nós sair do mundo. Jesus não tinha mandado nós abandonar o Egito. Jesus não tinha mandado nós santificar, irmãos. Se Jesus mandou nós nos santificar, é porque o Egito não mais pertence ao nosso corpo. O nosso corpo não pode usar coisa do Egito. O nosso corpo, glória a Deus, hoje é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo já foi construído por Deus da maneira que ele deve ser. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. É desse jeito, irmãos. Então as igrejas por aí, tudo na vaidade, tudo no pecado, jovens nos namoros escandalosos. Tem irmãs que quando vai casar com jovem, já casa até grávida, no pecado. Glória a Deus. E o pastor muitas vezes passa vista grossa, não põe os irmãos, não põe o casal de jovem. Caso na igreja normal, glória a Deus, o jovem, a jovem de branco, tudo com véu inclinado, como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Glória a Deus.
Aí depois quer que Deus opere numa igreja dessa, irmãos. Depois quer que Deus fala na igreja dessa. Quando convida um pregador para pregar ali, que é um pregador que fala aquilo que Deus manda, ele começa a falar, logo já vai ali um carnudo e puxa o paletó dele e diz: irmão, vai devagar, porque senão você vai espantar os irmãos da igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê que tem que ter essa reação? Por acaso foi o pastor, foi o irmão que deu a vida na cruz do Calvário para salvar esses irmãos, para salvar a humanidade? Glória a Deus. Não se confunda, irmãos. Ser santo é se separar. Separar de quê? Do pecado. Nós, com o pecado, temos que ser igual água e óleo. Coloca uma água dentro do óleo para você ver, ou vice-versa, um óleo dentro da água. Os dois não se misturam. Assim tem que ser o crente. O crente jamais pode misturar com o pecado, com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, irmãos. Glória a Deus. Por que existe muitos irmãos que estão doentes? Por que existe muitos irmãos que estão com câncer? Por que existe muitas irmãs que estão com macumba, irmãos de macumbado, invejando, inveja eles pegando, cheio de invejas, tudo que faz vai para frente e não anda? Porque, irmãos, está com a vida fora do altar, e quando nós estamos com a vida fora do altar, nós estamos desprotegidos. Glória a Jesus. Aleluia. E quando nós estamos desprotegidos, tudo que o diabo manda de lá para cá, através dos seus adeptos, pega em nós. Glória a Deus. Vê como Deus agrada que vivemos em obediência à palavra dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu fui orar para a irmã aqui esses dias. Glória a Deus, a irmã aqui. Glória a Deus. E eu orando para ela, Deus me revelava uma pessoa lá no estado do Pará, fazendo macumba para ela. Olha o zelo de Deus. Olha Deus zelando, irmãos. Aleluia. Deus revelou, já cortou a macumba. Glória a Deus. Já não pega mais. Ela disse: não, eu fui para lá mesmo e subi uma blusa minha lá. Glória a Deus. Eu vim perceber aqui que a blusa tinha subido. Glória a Deus. E foi lá que eu levei e não trouxe ela. Então, para você ver o zelo de Deus, irmãos, por aquele e por aquela que serve a Ele. Aleluia, Deus. No capítulo 91 de Salmos, Jesus, lá a palavra de Deus diz assim: glória a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. No verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia. Mas você tem que estar dentro do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E para você estar dentro do esconderijo do Altíssimo, você tem que estar em obediência à palavra de Deus. Aleluia, amém? Oh, glória a Deus. Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus, aleluia.